Bem, pessoal, nessa videoaula nós já vamos entrar aí nos procedimentos assim, de trabalho na alta tensão e as suas particularidades, né? Então, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: pode-se efetivamente trabalhar com segurança em uma instalação energizada? E a resposta é sim. Tá? Então, na alta tensão, que às vezes é muito difícil você fazer um desligamento, por exemplo, apagar uma cidade inteira, um hospital, né, instalar uma rede de distribuição. Então, procure-se fazer aí um remanejamento de carga, ou fazer serviço, inclusive, com linha viva, né, com equipamento energizado. Então, é possível sim. Então, nesse momento, é importante que se entenda algumas definições. Por exemplo, zona de risco e zona controlada, né? Então, o que é zona de risco e zona controlada? Eu prefiro mostrar direto aqui, ó, nessa ilustração, que fica mais fácil. Então, essa região amarelinha aqui, ó, do disco vinil, a gente chama de zona controlada. E essa região aqui mais interna, na amarelo claro, a gente chama de zona de risco. E esse pontinho vermelho é o ponto energizado. Então, vamos entender isso aí. Quanto maior for o nível de tensão nesse ponto vermelho aqui, ó, maior vai ser o campo eletromagnético nessa região. Então, quanto maior for o campo magnético, maior vai ser esse raio e maior vai ser a expansão dessa zona de risco. Tá? E aqui fora é a zona controlada. Lembrando que na zona controlada, como o próprio nome indica, qual que é o controle? Tem uma série de controles, mas um deles é manter essa distância de segurança, porque se entrar na zona de risco, está concorrendo ao quê? Entra dentro do campo magnético e vai ser induzido a tensão e aí o arco elétrico que pode provocar sérias consequências. E aqui fora, nessa região branca aqui, é zona de livre acesso. É lá fora da subestação, lá na comunidade, né, ou lá na rua, bem longe da rede de distribuição. Bem, essa tabela, ela mostra aqui, ela começa com 1 kV, por quê? 1000 volts, a partir de 1000 volts é alta tensão. E aqui vai subindo, olha, de 10 a 15 mil, depois aqui de 60 a 70 mil, de 275 a 385 mil. O fato é que à medida que for aumentando o nível de tensão na alta, vai aumentando também o que? O raio de alimentação entre a zona de risco e a zona controlada. Tá? E o raio de delimitação da zona controlada e da zona livre. Enfim, né, no slide anterior, eu mostrei o disco. Né? Então, quanto maior o nível de tensão, vai aumentando aqui esses raios e essas distâncias a serem respeitadas. E, enfim, se o trabalhador precisar fazer uma intervenção aqui, quase dentro da zona de risco, ele pode colocar uma barreira isolante e trabalhar do lado de cá, entendeu? Então essa zona aqui passa a ser livre. Pode trabalhar um mecânico, um bombeiro e etc., porque ele não vai estar sujeito ao campo magnético, pode ser liberado, tá? E essa barreira necessariamente tem que ser de material isolante, tá? Então, no slide anterior foi uma barreira interceptando a zona de risco e aqui uma barreira interceptando essa zona amarelinha aqui, ó, que é a zona controlada. Pode também. Né? Então, recapitulando, zona livre, zona controlada e aqui dentro a zona de risco. E esse pontinho vermelho é o ponto energizado, que quanto maior for o nível de tensão, maior vai ser a distância de segurança a ser respeitada. Próxima videoaula nós vamos falar dessa situação aqui, ó, tá? De situação de risco grave iminente, tá? E onde o trabalhador pode, inclusive, usar do seu direito de recusa, tá? Mas por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e deixe os comentários aqui lá no